De maneira inacreditável, o candidato à presidência do Vasco, Levenciano, semana passada, com um vídeo elaborado, que tinha inclusive imagens de videogame mesclado com imagem do Yaya Touré pelos clubes em que jogou, um anúncio de que Yaya Touré seria o reforço do Vasco caso ele conquistasse, vencesse as eleições no final desse ano no Vasco da Gama. Para nossa surpresa, ontem, menos de uma semana depois do anúncio de que Yaya Touré seria reforço do Vasco... Yaya, Yaya, minha preta não sabe o que eu sei. O Levenciano, ontem... Você sabia que essa música, acho que é o número VSR mais bacana dos que eu fiz, é com essa música aí, né, o Alê? Eu sei, eu acompanho. Acompanha porra nenhuma. Tava fazendo um jogo do Yaya Touré, acho que no City mesmo, e aí o André perguntou, qual o número VSR? Eu falei, 21. Aí ele falou, 21, o que é? Eu falei, 21 vezes o Zeca Pagodinho fala Yaya nessa música aí, que foi feita em homenagem ao Yaya Touré. Aí, porra, o André se escangalhou de rir e não conseguiu voltar pra transmissão. Mas ele fala 21 vezes Yaya. Mas assim, eu vou abrir um parêntese rápido assim, que a gente já tá com a frase aí na tela, a galera já tá avaliando, a gente vai falar do Yaya Touré, mas agora que o Vitor Sérgio falou do número VSR, eu peço atenção para mim, o número VSR mais impactante de todos os tempos. Vitor Sérgio Rodrigues, quantos pênaltis Tafarel defendeu com a camisa da seleção brasileira logo após Galvão falar: sai que é tua, Tafarel! Quantos penais, Vitor? Tá fechado. Então, esse daí é interessante, porque tem muitos números VSR que as pessoas não acreditam. Agora, esse daí ele é 100% fidedigno. Não que os outros não sejam, eu não estou dizendo isso, eu estou deixando no ar. Mas esse daí é verdade. Nunca o Tafarel pegou um pênalti quando o Galvão falou, sai que é sua, Tafarel, antes da cobrança. Então, todas as vezes que o Galvão falou, sai que é sua, Tafarel, antes da cobrança, o gol entrou, todas as vezes. Isso daí não é piada, é verdade. Eu fui conferir. Quando ele falou, sai que é sua, Tafarel, depois, é porque ele já tinha feito a defesa. Quando ele falou antes, nenhuma vez. Isso daí é 100% fidedigno. Bom, vamos lá, gente, que maravilha. Essa era uma informação importante para o telespectador. Bom, vamos lá, gente. Agora, então é o seguinte, uma semana atrás, o Levenciano, candidato à presidência, foi lá e disse que o Yaya Touré seria reforço do Vasco caso ele vencesse a eleição. Ontem, ele publicou também, através das redes sociais, mais um vídeo, né? Primeiro contexto em inglês, dizendo que o Yaya Touré, por motivos pessoais, não vai poder se mudar para o Brasil, chegaram a um consenso amigável para encerrar o contrato, sem nenhuma penalidade e tudo mais. Então, para que a gente analise aqui, não só a situação do Vasco, como também a do Botafogo em relação ao Yaya Touré, a frase selecionada é a seguinte: tentativa por Yaya Touré serviu apenas para envergonhar Vasco e Botafogo. Eu quero a análise do Mauro Betting primeiro, porque foi assim, vai lá, Mauro. Solta a sua voz. Eu acho que envergonha é muito forte, tá? Porque teve casos clássicos do Anelka, do Drogba, enfim. O Balotelli nem tanto, embora a nota oficial tenha sido horrorosa. Em comum acordo não chegaram a acordo. Quer dizer, algumas coisas não precisa nem explicar. Agora, a do Leviano, presidente, candidato à presidência do Vasco, desculpa. Levenciano. Não, Leviano mesmo. Essa é a intenção. Porque, cara, até pela melhor das hipóteses, ele chegou lá e o vídeo prova que ele chegou mesmo, né? Evidentemente, não tenha dúvida. Cara, a gente sabe que tem manobras eleitorais, a gente sabe que tem jogadas eleitorais, a gente sabe que tem campanha eleitoral, a gente sabe um monte de coisa, né? Cada vez a gente sabe menos e parece que quem vota também, mas essa é uma outra história. O Leviano, candidato à presidência do Vasco, extrapolou porque nem tem nem eleição. E mais ainda, você não consegue contratar nem o próprio filho com tamanha antecedência. Era mais uma contratação que, evidentemente, já se imaginava complicada, como de fato foi. Então, ele já começa com um desgaste absurdo para ele e mais, para a instituição. O Vasco não tem nada a ver. É como se eu aqui fosse contratar o Messi para o meu clube, o Palmeiras, né? E falar, tá tudo certo com o Messi. Tá, Mauro, mas você é o quê? No caso, inclusive, eu não sou nem sócio do Palmeiras, sou apenas torcedor e já tá bom. Ou não. E assim,
cara, ele não há um processo eleitoral em curso. Ele não é vai ser candidato. Isso todo mundo pode ser. Quer dizer, todo mundo numas. E no futebol brasileiro, até que não pode ser, o antecipe, enfim. Aí você desgasta a instituição Vasco, porque tá o pessoal pouco se lixando se ele é ou não candidato, se ele até fosse presidente, e mais com gente como qualquer contratação para comprar uma pamonha na esquina, um pamonha que negocia, não pode anunciar isso. Ou poderia quando começasse o processo eleitoral. É absurdo o que ele fez, porque ele não só desgasta a própria candidatura, estou falando até em nome da candidatura dele, como desgasta sobretudo a instituição Vasco da Gama. Do Botafogo não rolou, enfim, mas eu queria até nem ser qualquer pergunta, se é certo ou errado, se é verdadeiro ou falso, não interessa. Eu só quero deixar muito claro, falso. O que ele fez não se faz, ponto. E tem o seguinte, né, primeiro a gente precisa entender que a questão aqui de envergonhar, primeiro... Eu acho que a situação como aconteceu para o Vasco ficou uma situação, assim, realmente lamentável, né? O cara é anunciado por um cara que ainda não é presidente e nem uma semana depois ele já volta atrás dizendo que o acordo está desfeito. Então, é uma situação vergonhosa. Estou falando do caso específico aqui desse cenário Levinciano e Yaya Touré. Agora, Vitor, eu acho que ser uma situação de envergonhar ou não vai muito do que o jogador pode entregar, né? Pelo menos eu enxergo dessa maneira. Assim, correr atrás do Yaya Touré, independentemente do cenário dele aceitar e depois dar um passo atrás, como é que você avalia, né, esse movimento da busca pelo Yaya primeiro? Então, eu fiz uma entrevista uma live com o Thiago Franklin, que tem um canal no YouTube. Maravilhoso. Ele é maravilhoso, muito gostou, bom. Né? Pô, gostou. Mas foi curtinha, né, André? Ale, foi só 35 minutos, né? 35 matou ali, né? Não, mas na verdade durou 2 horas. Pra você ver como você não viu porcaria nenhuma, né? Tudo 2 horas. É o Titanic da live, irmão. Exatamente. Você fez o Titanic da live. Exatamente. Live, mas então, ele é um youtuber, um influenciador da torcida do Botafogo e faz um ótimo trabalho, inclusive. E aí ele me fez essa pergunta, eu falei, cara, o Yaya Touré, ele chegando para o Brasil, sabendo ser utilizado, ele pode fazer diferença no futebol brasileiro. Eu confio nisso. Eu não penso que o Yaya vai chegar aqui e ele não consiga jogar no futebol brasileiro. Eu acho que ele consegue. Não vai poder jogar todos os jogos e tudo, mas tudo bem. Então, eu acho que o Yaya ele poderia contribuir sim com o Botafogo, com o Vasco e com vários outros clubes, tá? Respondendo especificamente, e o Fernandinho falou algo parecido a isso com o Fred Caldeira, né? O Fernandinho, ele foi até mais incisivo, porque ele disse o seguinte, se você botar 2 jogadores ali que tem uma capacidade para correr e o Yaya ali para ter um pouco mais de liberdade com a bola, o Fernandinho falou a seguinte frase, o Yaya vai deitar no futebol brasileiro. Essa foi a frase do Fernandinho, tá? Então, dito isto, eu vou votar falso. Por quê? Primeiro, o Botafogo, e isso aí eu conheço porque conversei com pessoas próximas não vou dizer negociação, mas a tentativa. O que o Botafogo fez com o Honda e deu certo, o Botafogo fez com o Yaya e o Yaya não quis. O Yaya não querer é uma prerrogativa do Yaya. Eu não acho que envergonhe o Botafogo. Você você chegar, tentar se aproximar de algum jogador por uma negociação e ele ouvir e depois decidir que não, eu acho que isso não envergonha ninguém. Botafogo não botou caixa de som, Botafogo não botou camisa na loja, não fez nada disso. Botafogo se aproximou, ele olhou a proposta, depois de um tempo disse que não queria. Normal, acho que isso não envergonha ninguém. E se for envergonhar, a gente vai ter time sendo envergonhado todo dia, porque todos os times, antes de contratar, eles tentam e eventualmente levam não de alguns jogadores, perfeito? Então, do bom do Botafogo, não envergonha em nada. No ponto do Vasco, eu também acho falso, porque o senhor Luiz Roberto Levinciano, ele não pode falar pelo Vasco. Ponto. O Levinciano, se ganhar a eleição, quando for a eleição, ele vai poder falar pelo Vasco. Hoje, dia 28 de maio, ele não pode falar pelo Vasco. Então isso não pode envergonhar o Vasco. Fica vergonhoso para ele. Porque ele permite que alguém pense que isso foi uma picaretagem. Ele permite. Como é que você vai falar em contrato com alguém que não pode representar uma instituição? Isso não existe.
É a mesma coisa que eu sair daqui e ia fazer um contrato com alguém em nome do Esporte Interativo. Eu não posso falar pelo Esporte Interativo. Eu não tenho autorização de ninguém para representar o Esporte Interativo, tirando as minhas opiniões que eu dou no ar. Então, que negócio é esse? Quem o Levenciano acha que é para falar pelo Vasco antes da eleição, antes dele ganhar? Então é falso. O Botafogo não foi envergonhado porque fez a mesma coisa que fez com o Honda, deu certo com o Honda, o Yaya não quis. Prerrogativa dos dois, o Botafogo de tentar, o Yaya de negar. E não é pro Vasco porque o Levenciano não representa o Vasco. Bom, vou saber também a opinião do Ale Oliveira. A galera pode seguir curtindo aqui com 2.000 likes. A gente vai soltar a segunda dica do Quem Sou Eu. O Alejandro Cornes manda o seguinte. Aqui, uruguaio do Mengão, roxo, mora em Tenerife, na Espanha. Assiste ao programa todos os dias, lá começando às 2h30 da tarde. Valeu então, Alejandro, pela moral diária que você nos dá por aqui. A galera pode seguir curtindo, tá? Tem uma situação do Vasco que é um cenário atual muito complicado, que são os salários atrasados. A gente está falando do Vasco que no ano... Então, Luiz, mas aí também é o seguinte, a gente não pode botar essa conta no Vasco, né? O Vasco não fez nada. O Vasco tá lá tentando arrumar dinheiro para pagar quem ele tem que pagar. Isso daí é um cara que supostamente ele pode dizer, não, eu poderia ir atrás do Yaya, porque se entrar eu vou ter um patrocínio milionário de um shake. Ele pode meter essa, entendeu? Então, mas é aquilo que o negócio é que, por mais que ele não seja um representante hoje oficial do Vasco, quando ele fala como Vasco da Gama sem aparentemente ter a autorização, ele faz um anúncio como ele fez, ele mexe com a torcida do Vasco, que é o Vasco, cara, e isso mexe com a instituição, isso afeta a credibilidade da instituição de uma forma ou de outra. Ale Oliveira, tentativa por Yaya Touré serviu apenas para envergonhar Vasco e Botafogo, verdadeiro ou falso? Eu acho que eu fico com vergonha assim pelo futebol brasileiro, porque esse tipo de prática ela não é exclusiva do Vasco da Gama. Isso aí a gente já viu um montão de gente fazer, de tentativa de ganhar voto e ganhar também a torcida. Eu acho feio, cara. Eu acho pobre. Se você tentar... Desculpa te interromper, só porque eu queria ressaltar. O Mauro falou 5 horas, o Babuíno. Não, senhor, fala, para desse Deixa eu falar uma coisa, tá engasgado aqui. Fala pro teu amigo digital influencer que live de 2 horas. Não dá, irmão. 2 horas. Não tem condição de fazer uma live de 2 horas. Outro dia eu fui fazer lá o Eterna Resenha. Nunca o nome foi tão propício. 3 horas de live. O Amaral dormiu e ninguém percebeu, porque ele já tem o olho fechado. O Chulapa foi fazer xixi 58 vezes em 3 horas, irmão. 2 horas de live, vai pra tomar no coisa. Não, olha, é só porque eu lembrar o seguinte, porque no caso do Vasco a gente está falando do anúncio de um não presidente, de um futuro candidato, e depois ele anunciando que o jogador não vem mais, e no Botafogo chegou a vazar um vídeo de anúncio do Yaya Touré, uma coisa que foi vazada, não foi institucional, assim, né, estava sendo preparado, mas vazaram, depois voltaram atrás também. Então teve esses 2 episódios, né, que criaram um certo constrangimento. Por isso que eu coloquei no bolo aí e generalizei, porque isso aconteceu em vários outros lugares, inclusive com o nego vestindo a camisa e tal, não sei o quê, e depois não dando certo a negociação. Mas isso tudo é só por causa de uma coisa, cara, por causa da vaidade dos caras. Porque se você faz uma tentativa, que é difícil, cara, num momento como esse, o Vitor falou aí dos salários atrasados, às vezes o jogador nem tem esse conhecimento de quem que tá fazendo a proposta, o cara ouve ali de orelhada porque algum amigo dele mandou no WhatsApp, falou, estão trazendo o Yaya aí, os caras não pagam dinheiro, quer trazer o Yaya, o cara nem sabe o que tá acontecendo. Agora, por que isso aí acaba vazando? Uma tentativa, você tentar pegar um cara grande, eu acho que, ainda mais na parte final da carreira dele, eu acho que até pode ser, mas o cara vaza justamente para ele ser o cara que deu a informação, para ele aparecer. Essa vaidade que não existe, não pode existir no futebol profissional e que a gente está cansado de saber que acontece. Por exemplo, já teve vários casos, e o Mauro sabe muito bem disso, o dirigente vazar informação para o jornalista preservar ele na hora da crítica. A hora que tiver a batata assando, esses caras, que são caras aí que tem um apelo aí na mídia, esses caras não vão falar mal do diretor em troca da informação que ele dá e faz mal pro próprio clube. Parece um absurdo, mas é verdade. Mas ali, então, assim, a gente
Esse é o destino. Desculpa. Não, porque esse tipo de jogador é o jogo assim. Você tá falando desses caras no final de carreira, o cara com muito nome, né? Assim, se o Yaya Touré vem pro futebol brasileiro, ele gera um impacto, né? Como o Fernandinho falou, o Fernandinho projetava, inclusive, um impacto técnico muito grande. O impacto de imagem é importante. É um movimento que você acha legal? Tentar buscar esses caras mais fim de carreira ou até estão aposentados, mas que podem eventualmente voltar para tentar jogar aqui no futebol brasileiro? Eu acho que tem casos e casos. Eu acho que no caso do Yaya Touré, tecnicamente, eu acho que ele ia se virar bem. Eu acho que ele tinha condição de se virar bem. Evidentemente que vai depender do empenho dele na parte física e tal, e de dedicação, mas o que tudo indica, ele é um cara que sempre foi profissional. Eu acho que tecnicamente, ele razoavelmente bem, fisicamente, tecnicamente, ele ajuda muito. Eu só acho que o dirigente ele podia ter uma outra postura. Ele podia preservar um pouco mais o clube, deixar as coisas caminhar em sigilo, porque fala para mim, por que vaza? Por que vaza esse tipo de informação? Que nem o outro lá. Olha, nesse caso aí não ia ser em sigilo. Ele fez isso para ganhar a eleição, para ganhar voto na eleição. Ele mesmo ele nunca ia. Mesmo que ele tivesse assinado pelo Yaya certinho, ele ia vazar, porque não ia reverter em voto, né? Do Botafogo poderia, né? Do Botafogo poderia. É que esse do Vasco, assim, eu acho que o Luiz falou bem. Ele não tem como falar em nome do Vasco. O Vitor falou sobre isso. Aí, assim, para mim, se eu vou votar, não sei como é que tá a votação no Vasco lá, se ainda estão votando os mortos, eu não sei como é que tá funcionando lá. Se eu tenho direito de voto, esse cara é um cara que eu já não voto. Esse cara é um cara que eu já não voto. Eu nem sei quem é o outro, mas nesse eu não voto. Entendeu? Porque ele tá brincando com o nome do clube. Agora, eu só lamento como um todo do futebol, porque isso é uma prática comum, dos dois casos aí, é uma prática comum, tanto de tentar ganhar voto, ganhar a torcida, como também de gente que fica vazando as informações e aí acaba expondo o clube. Daqui a pouco a gente vai fazer... Fala, Vitor. Não, só no aspecto de eleição, a gente tem a eleição de 2013, 14, 15, a eleição de 2015 no Flamengo, que o Eduardo Bandeira de Mello, que estava na reeleição, disse que estava acertado com o Muricy, e estava mesmo, como a gente viu depois. E aí, como uma espécie de contra-ataque, né? Como uma espécie de... para equilibrar a balança, a equipe, o candidato do outro lado, que era o Valim Vasconcelos, anunciou o acordo com o Sampaoli. Assim, de uma hora para outra. Então, coisa que sempre ficou mal explicado, né? Ficou dito pelo não dito. Sampaoli não disse que estava realmente no projeto, mas também não disse que não. Ficou aquele negócio meio esquisito. Acabou que não deu certo, ganhou mesmo o Eduardo Bandeira de Mello, mas foi assim. O Eduardo cravou, Muricy é o técnico do Flamengo para 2016, parará, se eu ganhar a eleição, parará. Uma semana depois acharam um acordo com o Sampaoli. Então, entendeu? É difícil o aspecto de eleição, é difícil você avaliar o que é, o que não é, o que é firme, o que é, claro, o que é balão de ensaio. É difícil. Claro. A gente vai, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma estafeta aqui com jogadores brasileiros que estão sem contrato, que é o caso do Yaya Touré, né, um estrangeiro sem contrato, mas a gente tem vários caras que, o Obi Mikel é outro, né, um jogador que a gente viu sendo ventilado também no Botafogo. No final das contas, eu acho que a tentativa ela é muito válida, Mauro, porque a gente está falando de um cara que, em tese, tecnicamente ia dar resultado para Botafogo ou Vasco, qualquer que fosse. Mas a condução, a forma com que foi feita, esses balões aí de ensaio que o pessoal joga para ver qual que é o termômetro da galera, é isso que que faz com que a credibilidade desses caras vá pro ralo, né? Aí fica essa coisa, tem o dia da apresentação quase todo ano do Anelka no Galo, e cada um tem o seu, alguns mais, outros menos, alguns clubes um pouquinho mais, mas é aquela coisa, se a gente falasse em 2012, Seedorf no Botafogo, cara, seria um negócio de meme, né? Então aí foi muito, além de ter dado certo, deu muitíssimo certo esportivamente também. Time bem no Brasileiro de 13, Libertadores de 14 e tal, enfim.
Ele ajudou fundamentalmente a levar o time à Libertadores no ano seguinte. E assim, tem casos que não rolaram, né? E acho até que bom que não rolaram. Agora, o próprio Balotelli, em cima disso, já tá com essa coisa que não vai ficar no brecha, que já tem gente soltando. E isso, gente, não é só no futebol, é na nossa profissão, em outras também. Você solta, e com rede social, rede antissocial, você vai soltando também. O que para mim é pior de tudo é porque alguns casos, como o Yaya Touré no Botafogo, era uma coisa não institucional, uma coisa do Botafogo mesmo, da direção do Botafogo. Aí é um pré-candidato que envolve o clube, quer dizer, claro que se viesse qualquer patrocinador, pessoa física, como já aconteceu várias vezes e deverá acontecer em breve no futebol brasileiro também, quando você chega e fala, cara, você quer o Yaya Touré? Botafogo, Vasco e outros grandes clubes do Brasil e da América do Sul, ainda que precisa ver o valor, ter a condição da idade, condição física, não técnica, e a própria atlética, evidentemente, você fala, pô, quero. Aí é uma outra história, né? O próprio Crefisa, quando chegou ao Palmeiras em janeiro de 2015, é para um patrocinador, pagando o maior patrocínio do Brasil, de um grande torcedor a princípio, e agora de uma grande candidata para 2021 à presidência do Palmeiras. Também tem os interesses, como a Unimed também os teve, a Calunga também teve do Corinthians, grandes patrocinadores, históricos patrocinadores. Casos e casos. Mas nesse caso, insisto, ele não é candidato ainda, porque não há eleição ainda. E mesmo candidato ainda, você pode prometer um monte de coisa. Mas pera lá, não nesse caso expondo, não vou dizer o ridículo ou a vergonha, mas expondo o Vasco. É a mesma coisa. Ô, Luizinho, eu vou comprar para você, sei lá, uma Ferrari. Claro, você vai aceitar. Mas, ó, te dou, inclusive você que paga tudo. O IPVA que agora vira IPTU, porque o carro tá parado, enfim. Aí você se vira. Não é o caso, né, velho? E olha só, a gente vai... Então, assim... Vamos olhar, vamos ver se daqui a pouco outro clube não vai tentar ir atrás do Yaya Touré, porque eu não duvido nada. Isso daqui a pouco acontece.